Bom, em primeiro lugar, é natural que cada partido, na medida que se constituiu para defender um projeto para o país, apresente diretamente esse projeto aos trabalhadores, aos eleitores, através das suas candidaturas. E essa é a primeira razão, digamos assim, a razão natural para que cada partido apresente as suas candidaturas. Nós, apesar disso, tentamos a constituição de uma frente envolvendo o PSOL, PCB e PSTU, mas nós não conseguimos avançar na construção de um acordo em torno ao programa a ser apresentado ao processo eleitoral, em torno ao critério de financiamento da campanha. Nessas condições, o PSTU achou melhor que cada partido apresentasse suas candidaturas e, obviamente, é o eleitor, os trabalhadores e jovens que vão estabelecer um juízo de valor em relação a cada uma das propostas. Mas por que não se chegou a um acordo? Quais foram as divergências? Olha, divergências acerca da natureza das medidas que nós vamos propor de mudança no nosso país para que se possa garantir emprego, salário digno, aposentadoria digna, elevar o salário mínimo ao valor que é calculado hoje pelo Diese de R$2.000, saúde pública, educação pública para todos. O PSTU acredita que esse é um patamar básico de um programa que atenda às necessidades da classe trabalhadora. Mas para isso é necessário mudar a estrutura econômica do país. É necessário estatizar ou reestatizar as grandes empresas que controlam e que exploram os recursos naturais do país, estatizar multinacionais e as grandes empresas que produzem riqueza no nosso país, os bancos, para que essa riqueza toda que o Brasil tem e a riqueza que é produzida por milhões de homens e mulheres que compõem a classe trabalhadora brasileira, fique com a sociedade, fique com os trabalhadores, justamente para prover o nosso povo de emprego digno, salário digno, aumentar a aposentadoria, o salário mínimo, garantir uma saúde pública de qualidade, porque a saúde hoje é um caos, o ensino público de qualidade, porque hoje é um caos. E nós achamos que sem essas mudanças na estrutura econômica, sem parar de pagar a dívida externa e a dívida interna, sem estatizar as grandes empresas, sem nacionalizar a terra, expropriando o agronegócio e o latifúndio, é impossível realizar essas necessidades do povo brasileiro. Nós não chegamos num acordo em relação a esses temas, nós preferimos apresentá-los diretamente no processo eleitoral. Acreditamos que seria o mais correto nessa Agora, situação. candidato, para o eleitor perceber essa diferença de proposta é um pouco difícil. É evidente que as direções dos partidos, os militantes, têm muito claro essa diferença. Mas os eleitores veem mensagens muito parecidas, PCO, PSTU, PCB, todos têm uma mensagem muito parecida no pouco tempo de televisão na campanha. O que fazer para diferenciar esses partidos menores? O que o PSTU faz para se diferenciar, por exemplo, do PCO ou do PCB? O eleitor hoje tem muita dificuldade de saber o que nós pensamos, porque o sistema eleitoral brasileiro é profundamente antidemocrático. Ele é controlado, em primeiro lugar, pelo poder econômico, que carreia 200, 300, 400 milhões para a candidatura do PSDB, do PT e do PV, para que possam fazer uma campanha defendendo o modelo econômico que interessa a esses bancos e às grandes empresas que financiam essas candidaturas. Em segundo lugar, porque o próprio horário eleitoral gratuito já é distribuído de forma desigual. Veja que os deputados e senadores, quando decidiram a lei, decidiram que a maior parte do tempo é deles e o resto da população fica ao Deus dará. E ainda tem a interferência das grandes redes de TV do país, que decidem, por decisão do dono das empresas, mostrar apenas 3 candidaturas. A rigor, hoje, o povo brasileiro está sendo levado a acreditar que há apenas 3 candidaturas concorrendo à presidência da República: o Serra, a Dilma e a Marina. Então, sem que haja um desbloqueio e seja garantido aos partidos como o PSTU, como o PCB, como o PCO, apresentarem as suas ideias para que a população possa julgá-las, independentemente da semelhança ou não com esse ou com aquele partido, o povo brasileiro não vai saber o que nós pensamos. Esse é o principal obstáculo que o PSTU tem hoje no processo eleitoral. Mas não seria injusto haver uma divisão igual do horário eleitoral na televisão ou uma cobertura igual dos candidatos, se existem candidatos que são apoiados por partidos muito mais fortes do que outros? Quer dizer, seria razoável, por exemplo, que o PSTU tivesse o mesmo tempo de televisão do PT, na sua opinião? Seria exatamente a expressão da democracia. Veja que não pode ser que um partido, por ter mais deputados no Congresso Nacional, ele seja aceito como um partido com uma proposta melhor. O critério, o juízo de valor sobre a proposta dos diversos partidos que se apresentam é do eleitor, não é dos parlamentares dos partidos. Então, qual é o problema? Se nós temos 5 candidatos ou 9 candidatos, no nosso caso, à presidência da República, é um direito dos eleitores saber quais são os novos candidatos e o que eles pensam. E se nós temos 30 minutos na televisão em cada bloco por dia, 3 minutos para cada um. E, por igual, esses candidatos vão dizer o que pensam. É o eleitor que vai dizer se o Partido dos Trabalhadores é mais representativo e, portanto, merece o voto dos trabalhadores, ou se é o PSTU. Então, e veja, não é um problema, não estou falando aqui nenhuma novidade. Na França, quando tem eleição para presidente da República, é 5 minutos por dia para cada candidato, do maior partido ao menor partido.
E é o eleitor que decide se o candidato do menor partido merece o voto dele ou não, ou se o maior partido merece. Isso é democracia. O resto é manipulação. Essa proposta, ela não traz com ela o risco de piorar esse mercado de compra e venda de tempo de televisão? Porque se você distribuir igualmente o tempo entre os partidos e o partido puder negociar esse tempo com uma coligação, a situação vai ficar até pior do que está hoje, né? Olha, eu acho que não. Eu acho que melhora bastante. Sabe por quê? Porque o maior mercado de compra e venda de tempo na televisão nesse país aqui não é realizado por alguns partidos pequenos que não têm projeto ideológico para o país. É realizado pelo PMDB, pelo DEM. O PMDB, na outra eleição, vendeu o seu tempo na televisão para o PSDB. Nessa eleição, vendeu para o PT, em troca de cargos no governo. Então, qual é o problema? É para acabar com os partidos de aluguel? Vamos começar discutindo a situação do PMDB, a situação do DEM, a situação do Partido Progressista. Qual é o projeto que esses partidos têm para o país? Por que eles nunca apresentam as suas candidaturas? Porque não sabem o que propor. Nós temos o que propor. O PCO tem o que propor, o PCB tem o que propor, o PSOL tem o que propor. Então, esses partidos têm que ter o seu direito assegurado. E se há algum partido que não tem o que propor ao povo brasileiro, por que existe? Então, o senhor acha, por exemplo, que deveria acabar com o tempo proporcional por coligação? Deveria ser dividido igualitariamente para todos os candidatos à presidência da República. Seria isso? Exatamente. Uma forma de resolver esse problema. Exatamente, uma forma equitativa. E aí se o partido não quisesse lançar candidato, ele abriria a mão do tempo e não poderia negociar com outro. Ele abriria a mão do tempo. O tempo igual para os candidatos. Se são 5 candidatos, é o tempo igual para esses 5 candidatos. Se são 10, é o tempo igual para... Não é cada partido negocia o seu tempo. Os candidatos. Por quê? Porque estão se propondo a governar o país. E é um direito desses candidatos dizer à população brasileira o que ele pensa, o que ele propõe ao país. E é um direito da população saber o que o candidato pensa. Porque como é que o povo vai votar nesse ou naquele sem saber o que pensa? Hoje nós temos uma situação em que uma parte grande da população brasileira vai votar no dia 3 de outubro achando que são 3 candidatos à presidência da República e não sabe direito o que eles pensam. Sabe por quê? Porque o debate engessado, como é feito hoje, não permitindo a participação de quem quer apresentar um contraditório, fica aquela coisa que a gente vê na televisão. Saúde é prioridade absoluta do PT, do PSDB e da Marina. Educação é prioridade absoluta do PT, do PSDB e do PV. Pergunto, esses partidos governam o país há 20 anos. Por que então o sistema de educação está esse caos? Por que a saúde está esse caos? Alguém tem que perguntar isso para eles na televisão. Mas candidato, ainda voltando à questão do tempo de televisão. Imagine se nós tivéssemos aí 25 candidatos à presidência da República, cada partido lançando seu candidato. Cada candidato teria 1 minuto e ia resolver o problema da mesma forma. Olha, quando nós tivermos 25 candidatos à presidência da República, eu estou a favor de nós sentarmos e discutirmos o problema. O país nunca teve. Nós temos hoje 9 candidatos. 9 candidatos, é perfeitamente possível apresentar as suas ideias básicas com 3, 4 minutos, cada um por dia na televisão, sem nenhum problema, sem tirar o direito de ninguém ver os seus programas favoritos na televisão, sem nenhum problema. Então é perfeitamente possível resolver o problema se houver disposição política das autoridades fazê-lo. O que não há é essa disposição. O que há é uma decisão daqueles que estão no poder de permanecer lá a qualquer custo, ainda que seja calando a oposição que tem um projeto alternativo para o país, que é o que estão fazendo conosco hoje. Dá 10 minutos para Dilma, 7 minutos para o Serra, 50 minutos para o Zé Maria. 50 segundos, né? 55 segundos. Falei minutos? Falou. Você vê como é que eu sonho com as coisas, né? Muito bem, vamos ter. Mas, candidato, nós estávamos falando aí sobre o programa de televisão e numa coisa, na minha opinião, o senhor tem razão. Eu falei que os programas de TV de todos os pequenos partidos de esquerda são iguais, mas dos grandes partidos que aparecem mais e que estão mais bem colocados nas pesquisas também são muito parecidos. Todos têm excelentes propostas para resolver todos os problemas do país que não foram resolvidos nos últimos anos, quando bem ou mal esses partidos todos tiveram ou estão no poder. Então, na sua opinião, essas questões de saúde, segurança, educação, quais são as medidas práticas que um governo deveria tomar para conseguir avançar nesse terreno? Ou em vários desses terrenos? É preciso mudar a estrutura econômica do país. O Brasil é um país muito rico, ele tem perfeitamente recursos para prover todas essas necessidades para o povo. E esses candidatos governaram o país e não conseguiram resolver porque, de fato, a prioridade deles não é nenhuma dessas que eles falam na televisão. A prioridade deles é atender o interesse dos bancos, das grandes empresas e do agronegócio. Porque se nós agirmos diferente, acabarmos com esse privilégio, colocarmos, em primeiro lugar, sob o controle do Estado, os recursos, a riqueza natural que o Brasil tem, e o Brasil é um país extremamente privilegiado nisso, não é só o petróleo, é os minérios, a biodiversidade, terra própria para a agricultura, que é uma coisa imensa que nós temos no país, estatizar todas as grandes empresas, a começar pelas multinacionais, o sistema financeiro, para que o estoque de recursos que está nos bancos seja utilizado para financiar a construção de hospitais, de escolas, de moradia popular, ao invés de ser usado para especulação financeira como é hoje. E se nós pararmos o pagamento da dívida externa e interna, o Brasil tem recursos
para assegurar um serviço público de saúde digno, de qualidade para toda a população brasileira, educação para as nossas crianças e jovens sem o funil do vestibular. Por quê? Porque os recursos pega só o orçamento do ano passado. O orçamento do ano passado, 4,6% foi gasto com educação, 2,9% foi gasto com saúde, 37% foi gasto com os bancos, 380 bilhões de reais, só no ano passado. Mas o senhor está falando aí dos bancos. Esse dinheiro que os bancos aplicam nos títulos do Tesouro não é dinheiro do banqueiro, é dinheiro da população que colocou os seus recursos no banco. Quando o senhor fala em não pagar a dívida interna, o senhor não está aí criando uma ameaça potencial para as pessoas que estão poupando e que colocaram o dinheiro no banco e esse dinheiro é remunerado pelo banco com base nos títulos do Tesouro? O senhor não acha que vai acabar prejudicando as pessoas simples, ou mesmo não tão simples, pessoas que têm mais recursos e que procuram poupar? Não, nós podemos resolver... Não é um calote isso? Não, o calote é quando nós deixamos de pagar uma dívida que nós temos, que nós contratamos. A dívida pública interna e externa não existe mais há muito tempo, ela foi paga dezenas de vezes. Deixa eu te explicar, em 2000, 10 anos atrás, um pouco antes de acabar o segundo governo FHC, o Brasil devia 570, 580 bilhões de reais na dívida pública interna. Pagou de lá até agora, considerando o orçamento desse ano, 1 trilhão 980 bilhões de reais. Sabe quanto é que vai chegar a dívida pública interna no final de 2010? 2 trilhões e 100 bilhões de reais. É porque tem os juros, né? É uma roubalheira. Não, isso não é juros, isso é roubalheira, isso é agiotagem, no pior sentido do termo. Se o governo tivesse feito aquilo que manda a Constituição Federal, que é uma auditoria dos contratos da dívida, esses contratos já teriam sido anulados há muito tempo, porque são ilegais uma boa parte deles, e os outros diretamente imorais. E não pode ser que o povo brasileiro seja sacrificado assim. Você já imaginou o que nós poderíamos fazer para a educação pública desse país, com 2 trilhões de reais em 10 anos, para a saúde pública, para construir moradia popular, para gerar emprego, reforma agrária? 2 trilhões é muito dinheiro. Não pode ser que essa sangria de recursos do país continue a ser feita para enriquecer o banqueiro de Nova York. Não são os investidores brasileiros, né? Não são o dinheiro dos investidores que estão nos bancos, da população que está nos bancos, vai continuar nos bancos financiando a construção de moradia popular, a construção de escolas, a construção de hospitais, e a pessoa que tem o seu dinheiro depositado vai ter o retorno desse dinheiro. O que não se pode admitir é a continuidade da especulação pura e simples, que é o que o sistema financeiro faz hoje. Aliás, quase quebrou o mundo 2 anos atrás e vai quebrar de novo se nós deixarmos o controle da economia desse planeta e desse país na mão dos bancos. Isso tem que acabar. Agora, candidato, nós temos uma economia hoje que vai bem, já há algum tempo, mas que ainda é muito dependente do investimento estrangeiro e que é muito dependente também e vai até de carona no crescimento da China, por exemplo, que tem nos ajudado muito na última década. Como é que vai sobreviver o Brasil se houver um rompimento dessa forma? Olha, primeiro, o que vai bem na economia brasileira é o lucro das grandes empresas e dos bancos. O IBGE acabou de publicar a pesquisa de orçamento familiar, que nos informa que 3/4 das famílias brasileiras, 75% do povo, não consegue fazer o salário chegar no final do mês. Está endividado. 68 milhões de pessoas... É porque ampliou muito o crédito e o juro alto piorou muito a situação. E a gente está repassando uma parte do salário para o banco. Tem uma bolha que vai estourar lá na frente. 68 milhões de pessoas, Trevisan, passam fome no Brasil. Não é dado do PSTU, do IBGE, no órgão do governo. 1/3 da população brasileira. Essa é a situação do Brasil hoje. No Brasil, de verdade... Mas passa fome mesmo com Bolsa Família? Como é que pode isso? Passa fome mesmo com Bolsa Família. Eu te dou o exemplo da Eliane, lá de Belo Horizonte. Tá? Foi publicado no estado de Minas. Ela é empregada doméstica, ganha 510 reais por mês. O marido dela ganha 680. Eles somos 2 com 6 filhos. O que ela diz? Eu compro uma cesta básica no começo do mês. A gente vai comendo. Quando acaba a comida, bebe 2 copos d'água, agradece a Deus e vai dormir. Esse é o Brasil de verdade, não é o Brasil da propaganda do governo. Nós temos uma parcela imensa do povo brasileiro que vive assim. Então, por isso tem que mudar a estrutura econômica. É possível fazer isso? O que ocorreria na relação do Brasil com a chamada comunidade financeira internacional? Veja, Trevisan, se você pegar o balanço da conta corrente do país, pega no Banco Central e no Ministério da Fazenda. Que vai mal. Você vai ver que tudo aquilo que entra no país, de empréstimo dos bancos, do FMI, do Banco Mundial, investimento de multinacionais aqui, recursos que entram com a exportação que o país faz, e do outro lado, tudo que sai, de pagamento de juros e serviço da dívida, remessa de lucro das multinacionais, o que sai com importação, sai muito mais do que entra. Se nós pararmos de pagar essa dívida e por conta disso não entrar mais nenhum tostão no país, mas também não sair de remessa de lucro das multinacionais, sobra mais dinheiro no Brasil do que sobra hoje. Então o Brasil pode perfeitamente financiar a sua economia e melhorar bastante a vida do povo
sem essas relações que nós temos com a comunidade financeira internacional. Nós queremos estabelecer relações internacionais, mas para melhorar a vida do povo brasileiro, não para enriquecer os banqueiros lá de Nova York, que é a natureza das relações que nós temos hoje. Isso tem que acabar. O senhor, no bloco anterior, falou sobre as grandes empresas e o agronegócio, e uma posição muito crítica. Mas não são essas grandes empresas e também o agronegócio que, bem ou mal, geram empregos para os trabalhadores? Quando o senhor confronta essas empresas e a agricultura baseada na exploração capitalista, o senhor também não está criando uma ameaça em relação aos empregos que essas empresas e esses empreendimentos em geral criam para os trabalhadores? Ao contrário, o latifúndio, as empresas rurais e particularmente o agronegócio hoje no Brasil é responsável pela expulsão do campo de milhões de camponeses que não têm mais como viver no campo, que estão engrossando a coluna dos desempregados na periferia dos grandes centros urbanos. Não gera emprego, gera desemprego, desocupação e desalento para uma parcela imensa da população brasileira. Por outro lado, esse agronegócio que controla hoje a maior parte das terras do país usa o bem natural mais importante que nós temos, sabe para quê? Para produzir soja, para vender para a Europa, para fazer ração de gado. E nós temos 68 milhões de pessoas passando fome aqui. Mas isso não é importante, isso não é importante para exportação, para trazer dólares para o país poder importar máquinas e equipamentos? Mas você acha que num país que tem 68 milhões de pessoas passando fome, é prioritário exportar soja para a Europa para virar ração de gado ou é prioritário produzir comida para essas pessoas? Nós queremos a terra do Brasil para produzir alimento para o povo brasileiro. Morre 30 mil crianças de fome no nosso país, Alon. Isso não pode continuar, porque o Brasil tem terras para produzir alimento para essas crianças. E por que a terra hoje produz cana para o etanol ou soja para a ração de gado? Porque dá mais lucro para o dono dessas empresas. O lucro do dono dessas empresas está matando de fome 30 mil crianças nesse país todo ano. Leva um terço da população brasileira a passar fome. Essa terra tem que ser tomada dessas empresas. Nós temos que realizar uma ampla reforma agrária no país para produzir alimento a baixo custo para todo o povo brasileiro e para arrumar emprego, perspectiva de vida para esses milhões de camponeses que estão sendo expulsos das suas terras hoje. Candidato, o senhor é metalúrgico. Exatamente. Começou a militar numa época que o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do sindicato, já militava há algum tempo e é crítico ao governo PT hoje, ao governo Lula. Ao que, então, o senhor prefere dizer que esteja acontecendo por essa popularidade tão alta do governo Lula? Do presidente Lula, principalmente, mais do que o governo. Só vou lhe dizer, nós temos mais 2 minutos, então eu vou lhe pedir que responda essa pergunta no televisão e também faça aí suas considerações finais. O povo brasileiro é muito generoso e compara a situação que existe hoje e essas pequenas melhorias que houve pelo crescimento da economia do país nos últimos anos com aquilo que era a tragédia do governo do FHC, do PSDB e do DEM. E por isso, inclusive, o sentimento hoje é contra a volta do PSDB e nós nos solidarizamos completamente com esse sentimento da população. Ninguém quer a volta do DEM, do PSDB ao poder. Agora, nós não achamos que a manutenção daquilo que aí está Silva. O que o Lula fez, né, foi virar as costas para um sonho que embalou a luta da classe trabalhadora brasileira na década de 70, na década de 80, que era alimentada pela seguinte ideia: nós somos a maioria da população, nós produzimos a riqueza desse país, nós fazemos o país funcionar, por que nós não podemos ser governo? E, portanto, mudar a prioridade, que no nosso país sempre foi banqueiro, sempre foi a grande empresa e passar a ser a prioridade do trabalhador. Isso catapultou a liderança do Lula em nível nacional, possibilitou o crescimento do PT. O PT e o Lula, no meio do caminho, viraram as costas para esse sonho. Fizeram um acordo com os banqueiros, com os grandes empresários e hoje estão governando, mantendo a prioridade para os bancos e as grandes empresas no país. Apesar disso, uma parcela imensa da classe trabalhadora apoia o governo por essa generosidade, pela comparação que fazem com aquilo que era antes, quando, na verdade, a comparação necessária é entre aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna e o que o país pode dar para o povo e o que o país está dando para o povo. O Brasil pode prover todas as condições para que o povo brasileiro tenha vida digna, não o faz para aumentar simplesmente o lucro das grandes empresas. Por isso, nós defendemos uma sociedade socialista diferente, onde essa riqueza toda fique com os trabalhadores, com a sociedade, porque aqueles que trabalham têm o direito de socializar e usufruir da riqueza produzida. Muito